Bom dia, pessoal! Hoje é quinta-feira, dia 28 de maio, e como combinado, como a Pro avisou vocês, hoje a aulinha de ciências será com a Pro Emiliana. A primeira aulinha de ciências é a distância que a Pro está fazendo para vocês, ok? Hoje nós vamos continuar a falar sobre um assunto que vocês já começaram a ver com a Pro Fernanda e que lá na sala a gente já comentou. A gente começou a falar sobre os seres vivos e não vivos, os componentes que têm vida e aqueles que não têm vida. E lembram, a Pro pediu até para vocês fazerem um desenho como tarefa de casa, que vocês tinham que sair da casa de vocês para fazer uma observação ao redor, o que vocês viam, qual era o ambiente que vocês viam. Escolher um ambiente daquele e fazer um desenho. Porque o objetivo daquela atividade era para depois nós em sala, vocês contarem, mostrar, apresentar para a turma, para os amigos de vocês e para a professora, o que vocês viram e desenharam. E aí a professora iria fazer a pergunta: quais desses componentes da sua imagem, do que você viu lá, possui vida e quais não possui? Só que a gente não conseguiu realizar essa atividade em sala, né? Depois de socializar a tarefa que vocês fizeram. Muito bem, vamos lá então. Olha só, então, como a gente já viu, a gente já aprendeu que em um ambiente há componentes vivos e componentes não vivos. Os componentes vivos, como você vê aqui nessa imagem, nós estamos vendo vários componentes nessa imagem. Nós estamos vendo animais, uma anta, o tuiuiu, beija-flores, a onça pintada, um caracol ou caramujo, uma baleia, né? Nós estamos vendo um céu, nós estamos vendo uma imagem aqui de praia, céu, mar, areia, árvores. Nós estamos vendo uma criança aqui, um menino olhando através de um binóculo. Nós estamos vendo aqui outro tipo de planta, que são os cactos, uma planta bem diferente, né? Aqui nós estamos vendo o quê? Será que é bala de goma, professora? Essa imagem aqui? Não. Essa imagem aqui é uma imagem muito aumentada pelas lentes de um microscópio e é a imagem de uma bactéria. Olha só, parece uma balinha de goma, né? Que bonita que ela é, mas não é bala de goma, é uma bactéria, é um tipo de ser vivo, é um micro-organismo, porque eles são bem simples mesmo, tem um corpo uma estrutura muito simples. Aqui, professora, o que o pão está fazendo aqui? O pão é um elemento vivo ou não vivo? Pão é um elemento não vivo, eu sei. Mas o que está presente nesse pão? Eu não sei se no vídeo consegue pegar bem. Mas essas pintinhas que vocês estão vendo aqui no pão, é um pão embolorado, um pão cheio de bolor. E o que isso tem a ver, professora? Esse bolor aqui nada mais é a presença, identificando que aqui tem fungos. Ele está mofado já. E fungos é um tipo de ser vivo também, é um ser vivo é um tipo de ser com vida. Também é uma estrutura de vida mais simples do que um animal, do que uma pessoa, mas é um tipo de vida também. Bom, então, se nós formos observar os diferentes espaços, os diferentes ambientes, em diferentes lugares, sempre nós vamos encontrar componentes vivos e componentes não vivos, certo? Os componentes vivos são quem aqui dessa imagem? O menino, os animais, as plantas, o bolor do pão e a bactéria, as duas bactérias. E elementos e componentes não vivos, o que a gente pode dizer? O céu aqui, o arco-íris, as nuvens, o ar, tudo isso é um elemento, é um componente da natureza, porém não tem vida. A água,
é um componente da natureza, a vida na água, há seres que vivem na água, porém a água não tem vida, apesar dela ser essencial à vida, mas ela em si não tem vida, ela é um componente da natureza, um componente não vivo. O solo, a areia aqui, ó, é um componente não vivo. O binóculo, esse objeto que o menino está olhando, é um componente não vivo. Então, só nessa imagem aqui, nós conseguimos identificar vários componentes com vida e vários componentes sem vida. Então, a gente pode dizer que os componentes vivos que compõem os ambientes são eu, você, os animais, as plantas, os micro-organismos que a gente não enxerga sem a presença de uma lente muito potente, de um aparelho para aumentar o tamanho várias vezes, né? Que são as bactérias, os fungos, os protozoários, mas isso tudo vocês vão aprender lá para frente. E os componentes vivos desse ambiente, os não vivos desse ambiente, são o quê? São o ar, o solo, a água, a luz solar também é um componente não vivo, né? Mas que é um elemento da natureza que nós indispensável para os seres vivos, as pedras, as rochas e assim por diante. Muito bem. O que será que difere, então, um ser vivo daquilo que existe no ambiente e de um que não é vivo? Vamos ver a diferença para ficar bem claro. Olha só, quem tem vida, ou seja, quem é ser vivo, componente vivo, ele tem um ciclo de vida, ele nasce, ele cresce, ele se torna um adulto, ele vive, depois ele envelhece, depois ele morre. Quem é ser vivo precisa de alimento, quem é ser vivo precisa de água, quem é ser vivo respira. A Pro até esqueceu de botar, quem é ser vivo precisa de luz solar. Nem todos, mas a maioria precisa. Então, exemplo de seres vivos, ó, que nós vamos encontrar em qualquer ambiente são animais, plantas, micro-organismos, seres humanos, que a Pro também não botou. Já os seres que não têm vida, os componentes que não vivos de um ambiente, eles não apresentam um ciclo de vida, eles não precisam de alimento, eles não precisam de água, eles não respiram, eles não precisam de luz solar. Exemplo, as pedras, a areia, as nuvens, as paredes, todos os objetos que o homem cria, né? Tudo isso não tem vida, são componentes não vivos. Porém, eles não estão separados nos ambientes. Nós interagimos, seres com vida, com componentes com vida, com componentes que não têm vida. Estão juntos nesse ambiente, né? Todos juntos formam o nosso ambiente e merecem cuidado, certo? Então, aqui, mais uma representação. Aqui nós temos plantas e animais, né? Um exemplo aqui, a roseira, uma linda roseira com belas flores, devem ser certamente muito cheirosas. E formigas, olha aqui, no caule dessa plantinha, são exemplos de seres vivos. Outro ser vivo maravilhoso aqui dessa imagem, ó, é a ararajuba, é um ser vivo, é uma ave brasileira, que também está correndo risco de extinção. E nessa imagem aqui, nessa outra imagem, o que a gente vê? Uma imagem que apresenta componentes não vivos. Pode ter ser vivo aqui nessa água, certamente tem, que é um canal, ó, do mar lá. Certamente há seres vivos na água, porém a água aqui não é ser vivo, é um componente não vivo. E essa areia aqui, que é de dunas, certamente há seres vivos nessa areia, porém a areia não é um componente vivo. E além disso, o ar, claro que está presente, que também a gente não consegue observar, certo? Muito bem. Vamos para a próxima imagem, então. Deixa eu dar uma melhoradinha aqui na minha câmera. Muito bem. Bom, aqui o que nós estamos vendo? Lembra da música? Moro numa linda bola azul que flutua pelo espaço. Tem floresta e bicho pra chuchu,
Cachoeira, rio, riacho. Bom, essa aqui é a nossa casa, é o nosso planeta. E esse planeta, ele tem muitos ambientes. Há nele diferentes ambientes. Se nós conseguíssemos explorar esse planeta inteiro, ir em todos os continentes, em todos os países, todos os cantinhos dessa terra linda e maravilhosa para conhecer, né? Nós iríamos ficar muito encantados com tamanha beleza e tamanha perfeição, né? Talvez hoje a gente ainda não encontre mais tanta perfeição porque os espaços já foram praticamente todos explorados. O homem já meteu o seu dedinho em tudo. Mas certamente ainda encontraremos, né, lugares maravilhosos. Bom, então, nesse planeta aqui há diferentes ambientes. Há ambientes, ó, vocês já pelas fotos aqui, ó, vocês podem observar. Há ambientes aquáticos, né, ó, que são formados pelos oceanos e mares, pelos rios, né, onde a superfície é coberta pela água. Há ambientes terrestres, né, e esses ambientes terrestres, eles também são diferentes. Um é só cheio de areia e é um calor escaldante. O outro é coberto por, não deixa de ser água, né? Por água congelada, gelo, aonde nunca derrete esse gelo, geralmente no Polo Norte e no Polo Sul do planeta. Há também florestas, né? Que constituem esses ambientes. Há outros tipos de vida, como os manguezais, que são um ambiente próximo de praia, um ambiente de restinga, uns ambientes com grandes planícies, né, planaltos aqui, que formam os Grand Canyons, né? Então, existem diferentes ambientes, seja aquáticos, seja os ambientes terrestres, onde o solo é exposto. Existem também os ambientes naturais, como é o caso aqui, que não sofreram as alterações feitas pelos seres humanos, e os ambientes que já foram também, que já sofreram modificações pela ação das pessoas, né, dos seres humanos. Então, aqui, ó, é o caso aqui, né? Outra imagem. Aqui nós temos, né, a imagem natural lá de geleiras das montanhas que nunca derretem, porém aqui, ó, já tem uma ação de ser humano, a construção de um iglu, de uma casa. O iglu é o tipo de moradia de quem mora nas regiões geladas, né? Aqui, ó, um exemplo de campo, certamente tinha mais florestas aqui, foi aberto para construir essa fazenda. Aqui, ó, esse tipo de imagem aqui é muito comum no norte do país, lá no estado da Amazônia, né, do Amazonas, onde a comunidade ribeirinha, devido às cheias, né, época de cheia e de vazante dos rios, constrói as casas, ó, sobre palafitas, para quando o rio encher, não entrar água dentro de casa. Isso aqui é chamado de palafitas. Aqui é um exemplo de uma torre, é muito comum na China e no Japão, o tipo dessa construção é pagode, é uma torre que tem várias beiradas aqui de telhados, é muito comum lá na China, ó. China e Japão também modificou a paisagem natural. Olha aqui, ó, aqui é uma aldeia africana, tipo de moradia, mas também a ação do homem. E aqui é o centro de uma cidade muito famosa aqui do Brasil, que é Fortaleza. Ó, totalmente alterado, né? Totalmente uma paisagem construída, influenciada pela ação do homem, né? Muito bem, mas mesmo assim há diferentes ambientes na nossa natureza linda e maravilhosa. As pessoas modificam os ambientes para quê, pessoal? Para fazer as plantações, né? Para cultivar gado, para que mais? Para construir as cidades, para construir as estradas. Elas também retiram mata, né? E poluem o ambiente, né? Retiram madeira, que também é necessário, porém tem que ser
retirado de uma forma consciente e assim por diante. Muito bem. Apesar de nós termos diferentes ambientes, né, e diferentes seres vivos, os seres vivos, eles possuem necessidade. Todo ser vivo, como a gente viu, né, possui necessidade de alimentação, ó, desde os mais simples, como uma lagartinha aqui, ela precisa se alimentar dessas folhas, a piranha, que é um peixe que se alimenta da carne de outros animais, nós, pessoas, que nos alimentamos de plantas e também animais, de frutas, né, verduras, legumes. Todos nós, independente do tipo de ser vivo que somos, precisamos de um lugar para viver, né? O tuiuiu, ele pode voar, mas ele precisa de um lugar no solo, ele precisa de água, de ar. O golfinho aqui, ó, o formato dele, ele vive na água, no mar, mas o formato dele auxilia na locomoção dele na água e aí possibilita também esses saltos no ar. As plantas aqui, ó, precisam estar presas ao chão, porque é através das suas raízes que elas ficam fixadas ali ao chão e também retiram o alimento do solo para poder crescer e se manterem vivas. A tartaruga aqui, ó, ela nasce na praia, mas vai morar no mar, ela nunca mais, ela só vai voltar na praia depois para colocar os seus ovos, quando ela for adulta, para ter os seus filhotes. Aqui, ó, o exemplo do macaco prego, ele vive nas árvores, vive preso nos galhos, né, pela sua cauda. Enfim, embora sejamos diferentes, todo ser vivo necessita de alimento, lugar para viver e também apresenta características específicas. Por exemplo, aqui, ó, pessoas e alguns cães podem viver em ambientes muito diferentes, como cidades e regiões geladas, quase desertas. Mas o pinguim, ele não pode viver em qualquer ambiente. Ele só consegue viver em lugares muito frios. Se colocar um pinguim num ambiente que faz calor, ele vai morrer. Ele já não vai mais conseguir sobreviver. O cipó-chumbo, olha aqui, ó. Esse que tem esse formato de fios amarelos aqui, ó, por cima dessa árvore, ele só consegue se manter vivo porque ele é um parasita, vamos dizer assim. Ele só vive porque ele está aqui sobre outra planta. Então, ele prejudica a planta que ele está parasitando para poder se alimentar. Sem essa planta, o cipó também não vive. E olha só, aqui é o exemplo dessas aves, ó, que viajam longas distâncias em busca de lugares adequados para ter os seus filhotes, ou para migrar do frio, para se reproduzir, em busca de alimento. Então, os seres vivos, além de necessitarem de muitas coisas como alimento, um lugar para viver, de água, eles precisam de ar para respirar, eles também possuem características próprias. E é sobre isso que a gente vai começar a falar daqui para frente, nas próximas aulas. Ó, outros seres vivos aqui, ó, com suas necessidades específicas. As plantas retiram do solo a água do solo pelas raízes, os seus alimentos. A bromélia já recolhe a água nas folhas, através das folhas que parece copinhos, que a água fica dentro ali das bromélias, se você já observou. As aves precisam beber água, os peixes, eles têm que viver na água, mas eles também precisam de oxigênio e eles retiram o oxigênio da água, né? O peixe-boi que vive na água de rios e mares e para respirar ele coloca o nariz para fora da água, vive na água, mas não retira o oxigênio da água, precisa vir respirar fora da água. Então, vejam como há diferentes ambientes, diferentes tipos de seres vivos e cada ser vivo possui características próprias. É sobre isso que a gente vai começar a falar na próxima aula. Então, o que a Pro quer que vocês gravem da aulinha de hoje? Que os componentes do ambiente podem ser os seres vivos, como as plantas, os animais, as pessoas e os micro-organismos, e os componentes não vivos, como a luz solar, o ar, o solo e a água.
e que na natureza há diferentes ambientes. Eles podem ser aquáticos, terrestres, naturais ou que já foram modificados pelo ser humano. Bom, pessoal, essa é a aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de fazer as atividades.